Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do Landcast. Hoje super feliz com o André Cristino, Head de Tecnologia, né, na área de arquitetura do Porto da Porto Bank, né, André? Exatamente. Muito feliz. Foi tranquilo de chegar, cara? Foi tranquilo. Chegando Marginal. aqui caiu uma chuvinha, mas tá tranquilo. Choveu, a marginal para aqui, né? Exatamente. Legal demais. Muito obrigado por vir, cara. Obrigado. Acho que a Porto é uma baita brand legal. Acho que vocês fazem um trabalho assim incrível lá. Parabéns. E a arquitetura é meu core, eu adoro arquitetura. Então a gente vai bater um papo aqui muito legal, tá? E antes da gente falar um pouquinho sobre você na Porto, né? Fala um pouquinho sobre você, né? Sobre quem é o André, de onde o André veio, o que o André gosta de fazer, dia a dia. Fale sobre você, André. Legal, Vini. Valeu. Primeiro, eu agradeço muito o convite aqui para estar participando aqui desse bate-papo. Falando um pouco sobre o André, né? Comecei na área de tecnologia por volta de 2003, se eu não me engano. Na época, estava em dúvida se eu ia para música, se eu ia para algum outro setor. E o que eu descobri na época, né? Os blogs. Então, tinha blog de música, blog de como fazer blog, tinha blog de tudo, né? E nesse ínterim aí eu fui montando algumas estruturas e fui aprendendo, né? CSS de tal coisa, o que eu mexo e como que isso acaba se transformando num site ali no final das contas. Achei isso super interessante e comecei minha carreira ali. Então, desenvolvendo blogs, e depois fui desenvolvendo sites, fiz curso na área, inclusive. Fiz um técnico também em telecom, ali eu aprendi um pouco de Visual Basic. E aí, baseado nisso, comecei a montar minha carreira dentro de tudo isso, né? Olhando para o que eu passei, né? Eu lembro até dessa época que desenhava as coisas no Photoshop, recortava, depois exportava. Aí depois vinha o trabalho de pegar os recortes e entender o que era uma cor sólida, porque, né, se for voltar para 2003, né, galera, a gente já lembra que não tinha uma estrutura bacana de internet, então o site tinha que ser bem leve. E aí vinha montar toda essa estrutura de CSS, então foi ali também que eu comecei a aprender sobre performance, né? Importância para você poder acessar um site, para poder acessar um sistema e ele ter uma boa resposta e o cliente continuar ali acessando, né? Na época a gente falava muito de 4 segundos, 5 segundos, hoje isso já é uma eternidade aqui para o usuário, né? Então comecei mais ou menos nessa época, fui avançando, muito focado na parte de arquitetura, porque eu gosto bastante dessa questão de boas práticas, o jeito... É muito difícil falar de jeito certo de desenvolver, porque depende, né? Difícil. Mas aí a gente vai aprendendo sobre cada caminho diferente de cada frente. Foquei bastante nisso, fiz pós, inclusive, foi um MBA de arquitetura de soluções. Onde você fez? Eu fiz na FIAP. Na FIAP, fiz na FIAP. Legal. Aí a faculdade fiz na Embi Morumbi, né? Nesse tempo acabei caindo no bait, né, da Microsoft, então até hoje sou muito focado em Microsoft, gosto bastante. Comecei ali com .NET por volta de 2000, faz tempo, acho que 2005, a .NET estava chegando aí no 2.0. 2.0, exatamente. Visual Studio branco. Sim, com aqueles pontinhos para se arrastar e soltar, montando webforms, ASP-X, né, sensacional. Fui seguindo a minha carreira com base nisso, né? Passei por algumas grandes empresas, inclusive Odebrecht foi a primeira grande empresa que eu acabei atuando. Na sequência da Odebrecht fui para a XP Investimentos, bem no momento que foi comprada pelo Itaú, então era um boom gigantesco de crescimento de time. Fiquei bastante tempo lá, comecei como líder técnico, fui avançando até uma cadeira de General Tech Lead de uma BU. General Tech Lead é como se fosse o responsável pela tecnologia daquela frente, né? Então os desenvolvedores acabavam se reportando ali na minha estrutura, mas eu também tinha uma gestão matricial aqui do time de infraestrutura, time de arquitetura, legal. Entre outros times ali, né? Que aí eu ia trocando ali informações com todo mundo. Logo na sequência, né, saindo da XP, eu fui para a estrutura da Porto com o desafio de montar um banco ali, né? Então, a consolidação primeiro dos produtos da Porto, os produtos bancários, aconteceu em 2022. Aí, 2021 para 2022, para ser mais exato, né? Cartão, consórcio, financiamento, que já existiam. Logo na sequência, a gente foi montando outros produtos. Entrei ali no comecinho de 23, abril de 23, com o desafio justamente de trazer mais tecnologia para o banco ter um foco mais digital, fazer a transformação digital acontecer. Então até hoje, né? Puxei 4 frentes principalmente, que a arquitetura é a principal, a arquitetura pro banco. Tem uma arquitetura corporativa que cuida da holding e a meu par, a gente troca bastante. Legal. E na estrutura ali do banco, para fazer a transformação digital acontecer, também
construir aqui uma frente de produtos digitais, POs, PMs, etc., totalmente fora da minha zona de conforto até então, é justamente para fazer isso acontecer. E também a frente de qualidade de software, que era algo que eu estava sentindo bastante falta ali, por um momento da empresa e o forte crescimento, né? Então, hoje eu tenho essas 4 frentes que ficam ali comigo, principalmente. São quantas pessoas hoje no banco lá? No banco, acho que tem umas 1.600 pessoas só no banco. O time tem quantas? Time Contando grande? Terceiros e CLTs, tem uns quase 200. Nossa, bastante gente. É bastante né? gente. Bastante gente. Legal. A arquitetura é extremamente importante, né? E muita empresa não dá, né? De fato, né? Assim, não olha com um olhar crítico de falar, cara, deixa eu desenhar primeiro aqui a minha arquitetura e entender qual tipo de arquitetura eu vou seguir, né? Se é uma arquitetura, sei lá, hexagonal ou uma arquitetura baseada em eventos, né? Algo do tipo, pra gente não ter problema lá na frente, né? E pensa no custo, enxugar custo e esquece da arquitetura, né? Como que você vê esse tipo de iniciativa errada, né? Eu acho até paradoxal, né? Porque quando a gente fala de arquitetura, a arquitetura que ajuda a enxugar o custo no final do dia. É isso aí. Então, se a gente tomar uma decisão incorreta, por exemplo, vou pegar uma estrutura muito grande, um monolito, com um banco de dados Oracle super robusto que precisa de um Exadata e vou levar isso para a nuvem. Essa é uma decisão horrorosa. Péssima, né? Péssima. A gente vai pagar muito para conseguir isso, né? Quanto mais verticalização, pior para você ir para a nuvem. Quanto mais horizontalização, melhor para ir, né? Então, isso faz parte de uma estrutura de arquitetura. Então, vem os dependes, né? Qual que é a melhor arquitetura? Depende. Se eu for pensar em ir para a nuvem com uma estrutura que não se adequa à nuvem, não é um case de sucesso. Mas também, se eu não for para a nuvem de forma alguma, eu acabo gerando outros gargalos, né? Porque eu vou ter que comprar o meu software, vai chegar para o meu data center, vou ter que instalar, leva 4 meses, dependendo para um chassi chegar no Brasil. Aí tem todo o trabalho de burocracia, de passar pela alfândega, até chegar no seu data center e você inserir isso lá, né? E já com alguns cliques, alguns comandos, você já cria isso na nuvem. Então depende muito da estratégia que a gente vai fazer, né? Como que você enxerga hoje a estratégia de ir para a nuvem, né? Muitos CIOs, eu estou conversando com muitos aqui, né? Acho que já bateu 30. E para subir, tem um monte de vídeo para subir. E eles estão bem indecisos ainda, assim. Alguns gostam da nuvem, querem seguir, outros já estão pensando em voltar, né, para on-premises devido a custos, né? E você com esse mindset, know-how de arquitetura, como que você enxerga essa... Legal. Eu enxergo primeiro que a questão do dólar assusta, né? Bastante. Então, quando a gente pensa em nuvem, baseia-se em dólar. E fica algumas incertezas aqui no ar. O dólar vai subir mais de 6, vai chegar em 7, bom ponto, viu? Vai baixar. Então, esse é uma primeira questão de indecisão, né? Segundo ponto que a gente acaba não colocando às vezes no papel é legal. Então, não vou para a nuvem por causa dessa indecisão, vou montar o meu data center. Tá, também é caro você ter uma estrutura de silício ali, né? E depois de alguns anos ela tem que ser atualizada. Senão você vai ficar embarcado com um software super antigo, numa estrutura que não consegue ser migrada e por muitas vezes é algo crítico. Então, ir para a nuvem te ajuda a atualizar isso com mais facilidade. É algo que tem que ser colocado no papel e muitas vezes a gente não coloca essa defasagem aqui ao longo do tempo, né? Tem a depreciação, né, do on-premise. Exatamente. Quando a gente pensa em depreciação, tem algumas empresas que trabalham com 5 anos de depreciação. Então, quando a gente coloca num business plan aqui, eu acho que é super interessante. Eu acho que a chave disso tudo é fazer um bom business plan, entender o que quer ser feito, é um software antigo, ou às vezes fazer algo híbrido, né? Pensar, o meu banco de dados é super verticalizado, será que não faz sentido eu pegar esse Oracle, pegar esse MySQL Server aqui, colocar numa estrutura on-prem e o restante eu levar para a nuvem? Então depende. Eu acho que se a gente vai partir do zero, é super interessante ir para a nuvem, porque ela vai te facilitar muita coisa. Inclusive fazer testes, né? Será que esse meu produto vai dar certo? Subo uma plataforma, aumento a minha capacidade, reduzo, faço testes e consigo evoluir a partir disso. Tem algumas empresas que eu vejo menores também falando, mas eu tenho receio de ir para a nuvem por questão de microserviço, mas poder explorar uma Lambda, por exemplo, uma function. Tem outras possibilidades. Acho que a arquitetura vai te ajudar em tudo isso. Ter um conhecimento profundo de arquitetura vai poder te detalhar. E até perder alguns medos, né? Vou para um microserviço. Às vezes sua empresa e seu produto é tão pequeno que ele é um microserviço, né? Não precisa avançar muito mais que isso. No máximo, crio
algumas lambdas ali, algumas functions, né? Para estar podendo ajudar nessa estrutura como um todo, né? De forma geral, quando a gente vai para a nuvem também, o pessoal fica muito agarrado aos bancos antigos, né? Então você vai para a nuvem com um mindset de on-prem. É isso aí. Então vou pensar em colocar um SQL Server, vou pensar em colocar um Oracle, por exemplo, né? Um banco de dados relacional de fato ali, Exato, né? Um banco que ele funciona muito bem, foi feito pensando em verticalização. Sim. E vou para uma nuvem que eu poderia estar horizontalizando. Perfeito. Poderia estar colocando um banco mais próximo, com uma velocidade melhor. Poderia estar usando outros serviços ali que podem ser utilizados, né? E quando a gente fala de nuvem ainda, se você já tem um on-prem, dando um exemplo até que a Microsoft faz, a Amazon faz também, a AWS, eu tenho um incentivo para ir. Então, eu também consigo usar esses incentivos, né? Na Porto, a gente teve alguns incentivos para também fazer uma movimentação ali para a nuvem. E tem o cashback que acaba sendo envolvido. Teve um aporte de quase 2 milhões para a gente poder usar em consultorias. Então depende, acho que é colocar todo esse conhecimento aqui no bolo, não ter medo da nuvem, porque também cuidar de um data center e assim, a gente é da área de tecnologia. Quantas vezes a gente já não teve que restaurar um banco perdido, né? Quantas vezes? Isso é horrível. E às vezes a gente não consegue restaurar. Dados acabam sendo perdidos. Então quanto custa perder isso? É isso aí. E acho que é isso que tem que ser colocado no papel. Acho que o bate-papo hoje aqui vai ser super top, hein, galera? O André trouxe um ponto assim extremamente importante, que é você usar e abusar dos créditos dos clouds, das clouds, né? Eu sempre fiz muito isso, né? Eu acho que é extremamente importante vocês saberem que não é difícil. Se você tem uma Amazon da vida aí, se você tem um Google, qualquer outro, whatever. Até a OCI, a própria OCI, que vem extremamente agressiva, Sim, né? Extremamente agressiva. Até com 30% de desconto, assim, comparado aos demais clouds, vocês conseguem trazer uma iniciativa, mostrar para um desses provedores e pedir crédito. Então, o Google ou o Cloud, a Amazon, enfim, eles pagam uma consultoria para desenvolver, fazer MVP para você, para o cliente, no caso, e você conseguir fazer os desenvolvimentos. A gente aqui, por exemplo, André, a gente pegou um último cliente, a gente conseguiu R$2.350 de crédito. Legal. Cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro, dá para fazer muita coisa. Então, a gente consegue também ajudar você, startup aí, né, tá começando agora, a gente consegue crédito para você usar no teu cloud, tá? O ponto que o André trouxe assim, é extremamente importante e muita gente não faz, Sim, cara. Fora os cashbacks, né? Fora os cashbacks, exatamente. Essa é uma outra questão interessante, né? Dá um overview sobre cashback pra galera. Cashback, basicamente, vou dar o exemplo da AWS, né? A cada 3 meses tem um cashback em cima do seu consumo de nuvem, e eu posso utilizar esse meu consumo para abater das próximas contas, né? E é super interessante estar podendo fazer o uso disso tudo, porque faz parte, inclusive, do investimento que está sendo posto na mesa, né? Então, aí volta. Se eu for para ficar no meu on-prem, tendo esses riscos, tendo esses cenários que a gente está falando, tendo uma estrutura física e tudo mais, ou ir para a nuvem pensando que eu tenho cashback, posso chamar o próprio time da AWS para tirar grandes dúvidas ali, né? E até ajudar num direcionamento. Acho que a cada 15 dias, agora a gente passou um pouquinho mais, eu tenho um bate-papo com o time de arquitetura da AWS, por exemplo. Que a própria Porto, ela tem uma estrutura bastante grande ali com a AWS, o nosso transacional fica na AWS, né? Então, o pessoal tem super interesse de trazer o que há de novo no mercado, né? Recentemente tive até um bate-papo com um especialista em banco que veio dos Estados Unidos para cá para conversar. Então, a vantagem de ter a nuvem é que você também ganha um know-how de pessoas que estão olhando para o mundo inteiro. É isso aí. E usem também as frentes de FinOps, né? Total. Dentro dos próprios clouds. Todo mundo vai achar, eles querem só bidar a gente aqui, trazer e escalar. Não, mas eles também têm frentes de FinOps, né? Sim, tem metas, inclusive, né? Isso. É interessante as metas que a própria AWS... Eu falo mais da AWS e da estrutura da Azure, que são as que eu tenho mais proximidade, né? Mas funciona para todas as outras, claro. Né? Todos têm a mesma estrutura. Se a gente for falar de Oracle, inclusive, é muito mais agressivo, né? Mas sem um bom FinOps não dá para se ter uma boa nuvem, sem ter uma boa estrutura. Então caminha muito de mãos dadas com uma boa estrutura de arquitetura ali no final do dia, né? E é super interessante fazer uso disso tudo, como você mesmo pontuou, e sem ter esse FinOps aí que acaba ficando mais cara a própria estrutura da nuvem aí que dá medo, né? Porque a gente acaba construindo uma coisa que poderia ser muito mais simples,
e isso acaba tendo custo ali na frente. E às vezes a gente tem algumas estratégias mais simples, né? Vou para a nuvem, eu posso fazer uma contratação de 2 anos, faço um saving plan no final do dia. Esse saving plan ele ajuda bastante ali no controle dos custos. Se eu tenho uma estrutura de desenvolvimento ou uma estrutura de homologação, posso usar um spot, que basicamente é trabalhar com a ociosidade da nuvem, tá? Então, pensando nessa questão de ociosidade também, eu consigo abater meus custos, meus desenvolvedores não vão trabalhar 24/7, então eu posso derrubar a nuvem também, minhas estruturas dependendo do horário. Pensando também no próprio perfil de consumo dos meus consumidores, eu posso, depois de tal horário, reduzir a capacidade de máquina, tudo isso faz parte de um bom FinOps. E aí os custos acabam fazendo sentido no final do dia. É isso aí. Eu tinha bastante problema com máquinas spot próximos a grandes eventos, como Big Brother, no caso, a última brand que eu passei no Carrefour, Big Brother, Black Friday, enfim. Cara, cadê as máquinas spot? Cadê, né? Tá o pessoal todo tá mundo usando. Esse é um ponto para ficar atento também, né? Sim, cara? essas sazonalidades também. Como que surgiu o teu interesse na área de tecnologia? Como que você começou, assim? Todo mundo ganha um computador lá atrás e começa? Como foi a tua história? Minha história... o primeiro computador que eu tive foi um 486, se não me engano, 95, né? Foi um 733, alguma coisa. Foi bem nessa... dois bons concorrentes. Mas, enfim, comecei ali atrás com ele, né? Nunca me imaginei no final do dia olhando para a estrutura de tecnologia. Um pouquinho mais para frente, junto com meu irmão, a gente comprou um Pentium 3 ali. E aí, com esse Pentium 3, eu comecei a cuidar dos blogs, sites, etc. Eu comentei ali, foi surgindo esse interesse, porque era muito interessante, né? De um lado, você vê um monte de código, do outro, você vê um site funcionando. Como que eu saio disso para isso, né? Sim. Eu acabei... sendo picado por esse mosquitinho aqui da tecnologia com base nisso, né? E aí é super interessante também, conforme o conhecimento vai avançando, né? O que é possível ser feito. Então, na época, os blogs tinham alguns efeitos, troca de cor, etc. É interessante saber como você programa isso, né? Toda a cadeia lógica, montar uma condição, if, else. Comecei com JavaScript olhando para isso, depois fui para PHP, depois para ASP clássico, né? Quem não sabe, tinha que instalar um grid, inclusive, para funcionar. O ASP 3.0 era surreal usar aquilo. Muito legal, só funcionava no Internet Explorer direito, né? Rodava no IS? Rodava no IS. No IS tinha que instalar. Aí, se fosse usar um back-end em Visual Basic, tinha que instalar no System 32, né? Começou bem nessa época com... Acho que devia ser um pouco, né? Gostava de sofrer um pouco, né? Mas hoje em dia é super tranquilo fazer um deploy de um sistema. Tem automação, tem toda a estrutura de DevOps, inclusive algo que a gente pode até depois falar bastante, que é olhando nessa linha de cloud, essa visão de DevOps, ela é super importante, ela agiliza muito o processo. Obviamente funciona bem no on-prem, mas a nuvem já nasce, né, pronta para tudo isso, então acho que é super interessante. E quando a gente pensa numa empresa, aí eu faço aqui o pano de fundo com o que eu estou vivendo muito no Banco da Porto, que é uma empresa que já nasceu grande. Então é super interessante pensar nesse crescimento, não ter amarras, né, não ter uma estrutura que acaba limitando tudo que a gente consegue alcançar. Indo para a visão de DevOps, indo para a visão de nuvem, a gente consegue ter uma expansão muito mais rápida, né? Então acho que isso tudo é super interessante. E todas as frentes de DevOps, né? Olhando até para DevSecOps, né? Sim. O Yellow Team, etc, né? Muito legal. Como que você migrou de desenvolvedor para a área de arquitetura? Porque tem uma grande dificuldade de você estar... Ou você é um dev, né, ou tech lead ali de uma squad, e sempre tem um arquiteto. Ou um arquiteto de solução, ou em alguns casos, arquiteto de aplicação, né, rodando ali. Como que você falou, eu quero ser um arquiteto? Ou como que você, obviamente, estudou, mas isso foi te levando ou você, de fato... Como que foi? Sim, eu lembro na época que eu era estagiário, né? Aí eu estava já com uma posição de desenvolvedor, estagiário, e nessa época eu conheci um arquiteto que eu via muitas coisas no meu dia a dia, que como eu estava aprendendo, suava um pouquinho para fazer, e começava a usar, importa DLL, que o arquiteto tal ajudou a desenvolver, faz tal coisa e tal.
E eu comecei a entender que isso era esse reuso, essa questão de pensar um pouco fora da caixa é muito interessante, né? Isso é algo que permeia também a estrutura de arquitetura. Obviamente tem que pensar isso quando você está na cadeira de desenvolvedor de engenharia, as boas práticas, pensar num Solid, pensar num DDD, etc. Mas quando você vai para a figura de arquiteto, você não olha só para aquele sistema, você olha para o arcabouço como um todo, e como todo esse conceito de reuso acaba fazendo parte disso tudo. Então, desde esse momento que eu conheci esse arquiteto, eu pensei, é para esse caminho que eu quero ir. Então, eu foquei bastante minha carreira em executar boas práticas, estudar bastante de Solid, de DDD. Na época da faculdade, eu dava até curso de DDD pro pessoal. Era bem interessante. Solid, Single Object Lay Interface Domain, né? Exatamente. Ainda decorei esse negócio. Aí, Solid super interessante. O DDD, como que faz abstração, como que eu penso em domínios, as boas práticas ali no final do dia. Inclusive, isso é uma questão interessante até que você levantou, Vini, que eu percebo bastante que o cara quer ser sênior sem saber disso, né? Uhum. E eu vejo muito isso nos devs que a gente tem contratado recentemente, né? Mas eu vou usar uma arquitetura, sei lá, octagonal, hexagonal, vou usar uma IA, mas não sabe fazer o básico. Não vai para um caminho de usar os padrões do Goff, usar um Open Close, que faz parte do Solid, conceito de DDD, etc. Isso é super interessante, porque fazendo o básico, a gente dá estrutura para você conseguir fazer coisas maiores. Você pula etapa, né, cara? Exato, a gente poder falar de estruturas na nuvem, reduzindo o custo, etc. Tudo isso parte de uma premissa que eu tenho um software que ele não usa recursos a mais do que precisam. Eu tenho um software muito bem escrito, testado, e também essa questão de testabilidade é algo interessante para conseguir avançar com isso tudo, né? Então, toda essa visão me trouxe para a estrutura de arquitetura, né? E fez eu ir para esse caminho. Você lembra, assim, qual foi o teu principal desafio em arquitetura? Acho que foi sair um pouquinho desse mindset de desenvolvedor, preciso fazer aquela minha entrega acontecer e pensar em perenidade. Porque a arquitetura, no final, o dev tem as PBIs, tem todo aquele cenário ali, a sprint de 2 semanas para se preocupar, ou às vezes nem isso, né? Tem que entregar no dia seguinte. E quando você fala de arquitetura, você tem que pensar que aquelas entregas, elas fazem parte de um grande Lego, que se não se encaixarem, a gente vai ter um refactor maior do que precisa. Refactor a gente sempre vai ter, não tem que ter medo de refactoring. Inclusive tem técnicas de refactoring, né? Mas se ela for demais, acaba ficando super complexo, acaba ficando mais caro no final do dia fazer a gestão de tudo isso, né? Então o maior desafio foi sair dessa visão de preciso fazer uma entrega para olhar para o mais, para olhar para de forma perene e para enxergar como tudo acaba se construindo, né? E como que eu faço o reuso disso tudo, né? É super importante também catalogar, fazer... tem uma wiki que seja, né, falando das tecnologias que a empresa tem, um radar de arquitetura, etc. Então, no início, por mais que eu estudasse sobre boas práticas, etc., que permeiam a arquitetura de sistemas e softwares, quando você fala em arquitetura, ele abraça muito mais coisa, né? Inclusive essa questão de perenidade, para onde que a minha tecnologia tem que caminhar. E se eu não consigo fazer isso, eu acabo tendo um impacto maior ali na frente, um factor maior, um custo maior, um trabalho maior de FinOps, etc. Que legal. Como que é trabalhar numa construtora, numa Odebrecht da vida, numa baita empresa gigante, né? E como que você aplicava a tecnologia numa empresa dessa, num ramo de atividade como esse? Legal. A Odebrecht é um case super interessante, antes até mesmo da estrutura que eu atuei ali. Dando um passinho para trás, eu trabalhei numa empresa que na época chamava Kinijnik, que é também de engenharia, fazia projetos de engenharia, então... Depois do projeto passar para a construtora efetivamente fazer a obra acontecer, né? Lá eu acabei atuando nessa primeira empresa de projetos. Com a estrutura do AutoCAD, fazendo automações. Eu usava inclusive o Windows Presentation Foundation, né? Lembrando dessa época aí. E dentro disso tudo... facilitava muito como que os projetistas eles acabavam atuando, né? Então, se um tubo ele tinha que percorrer determinada etapa, se eu tinha uma elétrica passando por trás, eu conseguia olhar esses layers. Tem uma questão de simplificar o que o próprio desenho está sendo feito. E eu usei esse conhecimento depois para entrar na própria Odebrecht, né? Que eu já estava na área de engenharia, minha esposa é engenheira também, então já estava ali.
E uma coisa interessante é que a Odebrecht, diferente de outras empresas, que estando numa empresa focada em projetos, eu lidei com outras construtoras, diferente dessas outras construtoras, eu vi que a Odebrecht investiu muito em tecnologia. Então, existia uma espinha dorsal ali de tecnologia corporativa, hoje eu vejo isso também na Porto, como uma grande empresa, uma espinha dorsal ali, e tinha as TIs integradas. Eu participava da TI integrada de infraestrutura, que é obras pesadas, né? Então, acabei atuando com construção de metrô, de pontes, etc., e é super interessante a tecnologia que você leva para lá, porque você está num lugar que não tem absolutamente nada. Então tem que pensar em tecnologia embarcada. Uau! Então a gente tinha que embarcar algumas coisas ali dentro na época, né? Então, desde celulares, instalar um app ali que funcionasse bacana, usava Xamarin, inclusive, na época. Há outras tecnologias que eu tinha que levar no meu pendrive praticamente e instalar ali dentro da obra, né? Em alguns momentos, com acesso à internet, fazer o balanceamento e trazer essas informações. Hoje a Starlink ajudaria muito, né? Bastante, na época não tinha, né? Mas com certeza, ajudaria bastante até para simplificar. E pensando também que a internet da obra, ela sempre, a rigor, foi muito ruim, né? Então chegava às vezes por telefonia, era quase uma internet de escada ali dentro da obra que tinha, até a possibilidade hoje de ter uma Starlink funcionando super bem, né? Acho que hoje seria muito mais simples estar atuando nessa frente, mas os desafios de tecnologia numa obra são muito interessantes, né? Porque a gente fala desde cronograma até saber se a gente está consumindo muitos recursos, muitos insumos além do necessário. Está tendo um desperdício de concreto, desperdício de tijolo, que seja, e a tecnologia entregava tudo isso de forma muito rápida ali dentro. Eu acho que aí tem um gap que eu acho que tem uma oportunidade absurda, né? A hora que alguém descobrir, né, exatamente como não atrasar, né, se não for humano, né, ou errar na quantidade de cimento, né, enfim, essas coisas da obra, a galera fica milionária, né? Sim. Cara? Acho que... E é interessante, até falando de obras, né, como conheço alguns engenheiros, até a parte de relatórios é construída de forma manual, muitas vezes, né? Então, Excel, né? Excel, o engenheiro e Excel tem uma relação ali muito próxima. Quando a gente consegue disponibilizar um software que seja embarcado ou não, mas que tenha uma interoperabilidade, se comunique. Às vezes a gente fazia sistemas que se comunicavam dentro da própria rede só, porque era difícil de acessar a internet, né? Mas dentro da própria rede eles se comunicavam e a gente conseguia gerar relatórios, né? Legal. Então essa construção de reports, elas são muito importantes. Pensando até, que nem você comentou, né? Ter esse insight para conseguir alcançar esse objetivo vai ser super interessante. Mas até dando alguns passos para trás, até o básico, como tem um relatório certo, no momento certo e confiável, já é difícil. O básico bem feito já é difícil. O básico bem feito hoje já é difícil, né? Entendi. Até porque o mindset que eu noto das construtoras ainda não é de investir em tecnologia. Aí volta aquela contramão, né? Quando a gente fala de tecnologia, fala de arquitetura, fala de direcionamento técnico, tudo isso, na verdade, ele te retorna naturalmente, né? Legal. Você teve um papel, assim, fundamental, né, na XP. Sim. Né? E sim, você liderou times bem grandes lá, né? Sim. Na XP eu comecei... Foi interessante, né? Eu saí da Odebrecht. Quais foram os produtos que você liderava lá? Legal. Eu saí da Odebrecht, né? Então, aí logo na sequência fui ali para a XP. Comecei com a frente de canais. Legal. Então, ali em canais tinha tanto a área logada quanto a área aberta. O app e site? Ou o app e site. Na época não tinha o app, então tá. foi até uma coisa interessante que a parte de front ali do app era um colega meu que acabava tendo as squads de front ali para cuidar e todo o back-end eu acabei cuidando. E a gente tinha um evento da XP, que é um dos maiores eventos, né? O Expert, um dos maiores eventos da América Latina, acho que no mundo, né? Só da América Latina, falando no mercado financeiro. E a gente tinha, acho que 2 meses para conseguir lançar o app. E foi praticamente do zero ali. Então, desde construir as estruturas, e nessa época eu já estava como o coordenador de uma squad, mas coloquei bastante a mão na graxa ali para ajudar o time a entregar. E a gente conseguiu. Fez exatamente na Expert daquele ano, a gente fez o lançamento do primeiro app efetivamente. Antes a gente tinha apps mais simples, que não era exatamente o super app que a gente tem hoje. Okay. Aí o alicerce que a gente tem hoje de super app surgiu naquele momento. Que legal. A gente virando algumas noites ali, fazendo acontecer. Acho que é super interessante estar embarcado não só para fazer um projeto, né, mas estar super embarcado num desafio, que foi o que a gente teve ali.
Tenho alguns amigos que nessa época que trabalhavam a gente até comentou de um deles, né, Gessé, né? Sim. Eu via que a galera trabalhava demais. Sim. Horas e horas e horas. Eu falei, cara, esse cara trabalha demais, cara. Sim. Vocês trabalharam muito pra construir isso. Bastante. Tinha dia que eu chegava 7 da manhã, saía 2 da manhã. Nossa. Às vezes a gente saía, ia tomar um banho, cochilar, voltava e o colega assumia o código de onde você estava. Caramba. Foi uma época muito interessante ali. Depois eu não, tanto em nível de XP quanto até em nível Porto, ou até com contatos aqui com outros colegas, eu não vi essa ferocidade aqui para fazer entregas desse jeito, né? Mas ali tinha um apetite muito grande e tinha um objetivo muito claro do que precisava ser feito, né? Então a gente acabava atuando depois do horário, correndo atrás, justamente porque tinha esse objetivo maior. E é interessante isso, né? Fomentar nas pessoas, até saindo dessa visão tão técnica, indo para uma cadeira de líder, de dar um objetivo para todo mundo. Então todo mundo trabalhava focado neste objetivo. Nesse caso que eu citei do Super App era uma Expert, mas logo na sequência a gente começou a construir outros produtos, e até respondendo a sua primeira pergunta lá sobre quais frentes que eu atuei na XP, foi a frente de canais. Cuidei bastante do Super App, não tanto pela parte do front, mas pelo back-end. Depois acabei assumindo parte do front, que o front cresceu tanto que se pulverizou pela empresa, né? Cuidei também da evolução patrimonial hoje da XP. A evolução patrimonial na época foi um marco, porque você tinha os seus ativos nas corretoras de valor, mas não sabia quanto efetivamente eles estavam valendo, quanto você estava tendo de resultado em cima daquilo, né? E você diz o investimento das pessoas, sei lá, isso. Tem R$1 milhão em COI, R$1 milhão em FII. Isso. Não tinha essa... a posição consolidada até mais tranquilo, mas eu saber quanto que eu rentabilizei em cima de uma ação okay. É complexo, porque eu posso ter uma bonificação, posso ter um split. E o XP, né? Legal. Exatamente. E até o próprio cliente no final do dia, que se a gente for voltar para quando isso começou, quando a gente começou a desenvolver, foi em 2018, o mercado não tinha. Então a gente começou a ter esses cálculos depois, refinar, enfim, e dar essa visibilidade, né? Que isso era até um diferencial na época para a XP, porque os concorrentes não tinham. Depois começou, né? Todo mundo vê esse serviço funcionando, o mercado começou a se movimentar para ter, porque você tem um controle na palma da mão dos melhores ativos ali, né? Então esse foi um dos temas ali que eu acabei gerindo, né? Tive vários outros projetos ali bem desafiadores. Lembro que um projeto na época se chamava Projeto Gênio, que era basicamente trocar a forma como a negociação acabava sendo feita, né? Então mudava a forma de cálculo de risco. E esse cálculo de risco ele tinha que ocorrer no momento que todo mundo clicava em comprar, basicamente, colocava a sua senha ali, e eu tinha que fazer essa análise de risco para saber o risco da carteira do cliente. Se ele podia, se ele não pudesse, eu subia um termo ali para poder assinar, e eu não poderia onerar a minha negociação. Porque imagina, o mercado de renda fixa, secundário, abre às 10 da manhã, um monte de gente acessando, um monte de gente comprando. Se essa plataforma cai, significa que ninguém vai conseguir operar. E se ela caísse, ela ia impactar a renda fixa, a COI, renda variável, etc. Então, isso foi uma das missões ali que eu tive. Em renda variável, não podia aumentar mais do que 2 ou 3 milissegundos, se eu não me engano, ali no tempo de latência, a gente conseguiu chegar. Foi bem complexo. Nem me fala de renda variável, cara. Esse ano está um pouco desafiador, né? Mas, enfim, olhando para esse prisma de tecnologia e até falando em arquitetura, né? Nessa época eu estava como um gerente de engenharia, então cuidando das entregas, né? Mas ali era uma visão de arquitetura gigantesca. E até pelo fato de eu ter navegado em frentes cross ali dentro da XP, eu pensei novamente em voltar para frente de arquitetura. Antes eu trabalhava como arquiteto, entrei na XP ali como um líder técnico, evoluí como coordenador, a gente foi engineer manager, depois gerente, eu fui subindo, mais pela visão de entregas mesmo. Mas aí com essa posição que me apareceu aqui na Porto Seguro, eu entendi que faria total sentido ir para uma visão mais de arquitetura, pensando que eu teria total autonomia para contratar um time novo. Então eu entrei e tinha total de 0 pessoas na minha gestão, nem vagas eu tinha. Tive que provar via BP a vaga, enfim, foi bem desafiador. Até conseguir essas quase 200 pessoas ali que eu tenho no meu time que eu comentei, né? Que legal, cara, que legal, baita experiência, parabéns. Na XP você teve envolvido em várias
frentes, né? Como o Open API, né? Open Bank. Explica um pouquinho pra gente como que foi esse desafio. Legal. Pensando nessa questão de... Começou, né, com o Open API, depois virou Open Bank, depois virou Open Finance. Isso tudo evoluiu ao longo do tempo. Esse é um capítulo bem interessante, inclusive, ali na minha passagem, como eu cuidava bastante de canais, acabou vindo para mim, depois foi para outra frente. Mas trocando por miúdos, né? A gente estava desenvolvendo um portal de desenvolvedor, e isso funciona para todas as instituições financeiras, né? Onde você consegue compartilhar as informações, né? Então o cliente vai no próprio app, dá autorização para ter o acesso. Então eu, por exemplo, estando no Nubank, eu consigo ver quanto que eu tenho de conta corrente na XP. E foi esse o começo ali disso tudo, né? Mas é interessante o quanto que isso já está evoluindo. Se a gente for olhar em nível de Open API, Open Banking, falando que eu posso construir praticamente um banco só usando o WhatsApp para poder consolidar todas as minhas contas, né? Então, esse foi um capítulo super interessante. Hoje, em nível de Porto Seguro, a gente está olhando para isso, tem o nosso portal, enfim, até porque é uma coisa que o BC cobra da gente. E os próximos episódios é justamente pensar nessa integração de contas, olhar para o mercado financeiro daqui a alguns anos, né? Hoje está muito simples, né? Então eu só compartilho as informações, isso me ajuda em crédito, etc. Mas olhando para frente eu vou conseguir ter uma análise olhando como cliente do banco, né? O cliente dessa plataforma. Eu vou conseguir ter uma análise de onde que eu estou gastando mais meu dinheiro, em qual região. Eu posso compartilhar minhas informações entre bancos e melhorar meu score e conseguir mais crédito. E olhando para o prisma das instituições financeiras, eu vou conseguir ter uma análise melhor do meu cliente. Hoje, por exemplo, os birôs não analisam, né? Alguns já estão indo por esse caminho, mas não é comum. Se a pessoa tem algum vício nos bets, por exemplo, né, da vida. Agora, olhando com esse princípio de Open API, eu vou saber, o meu cliente no Nubank comprou nisso, no Itaú ele investiu em nível de cartão de crédito e comprou mais crédito numa bet, no bem que ele fez um Pix ali, enfim, eu começo a ver que esse cliente está se endividando nesse caminho, ainda não está com conta negativada, etc. Mas se eu for... Há indícios. Há indícios. Se eu for fornecer um crédito, eu tenho um risco maior, dado o comportamento daquele cliente, né? E até... pensando na empresa que pode centralizar isso tudo, então eu vou ter informação de Nubank, vou ter informação de Itaú, da Porto, enfim, de todas as instituições centralizadas, eu vou saber que o cliente num perfil tal, ele consome X numa determinada região. E eu posso oferecer Y. Legal. E eu posso oferecer Y. Então, essa tratativa de Open API já era algo que a gente falava, foi em 2020 que eu comecei a cuidar disso, bem no começo da pandemia. E é interessante que desde aquela época a gente já falava dessas oportunidades, o quanto que isso ia mudar o mercado financeiro, né? Passado alguns anos a gente ainda está em desenvolvimento e construção, mas eu vejo que já várias empresas estão se movimentando, várias startups estão surgindo nessa frente, inclusive para abraçar, né? Porque o vencedor vai levar tudo, literalmente, né? Então, quem conseguir centralizar e falar, eu tenho uma excelente experiência, foco em experiência também. Quem tem uma excelente experiência ali vai levar todas as contas e todo esse conhecimento da Open API, ali, Open Finance, Open Bank, etc., para o seu core e vai poder usar num data lake da vida para dar essas informações. Que legal, hein, cara? Poucas vezes eu bati um papo com um gestor que conhece end-to-end assim como você. Parabéns, viu? Obrigado. De verdade, cara. Se a gente... Hoje, nosso público aqui de tech leads, aqui a galera, né? Que quer sentar numa cadeira executiva, né? Que dicas você dá para essa galera, assim? O que elas devem fazer day by day para conseguir chegar lá? Legal. Pensando no executivo de tecnologia, bom, eu gosto muito de falar que eu sou 50% executivo e 50% técnico. Então, eu não me desvencilio do técnico de forma alguma, né? Eu vejo muitas vezes a pessoa senta na cadeira de gerente agora, ou numa cadeira executiva qualquer, né? Agora o meu time que vai me trazer as visões e tal. Mas é interessante ter essa visão para construir a própria intenção de onde se chegar, né? E aí, com base no time, consolidar as grandes ideias, anexar a sua e você conseguir dar um bom direcionamento. Pensando nisso, o cara que está ali focado em tecnologia, ele vai ter que gostar de pessoas também.
porque um líder desenvolve, né? Então vai ter que pensar em como que ele vai multiplicar esse conhecimento sendo um líder, ainda mais na primeira gestão, né? Com uma coordenação, supervisão, líder técnico, etc. Vai ter que pensar em como multiplicar esse conhecimento, como que ele vai levar esse conhecimento ali para o time dele. O time vai ser um espelho dele mesmo. E já indo para as próximas cadeiras, que é de líder de líderes, propriamente dito, acho que o mais importante é entender o impacto que a tecnologia vai trazer para o negócio. Sendo um impacto pensando no valor monetário efetivamente, então olhar para os meus custos, olhar para a minha estrutura como um todo, ou pensar mais lá na frente e pensar, estou investindo para construir um valor maior, pensando numa experiência, pensando num projeto de mais longo prazo. Eu entendo que o executivo ele tem muito essa missão, né? De olhar para fazer uma estratégia de mais médio e longo prazo. Quando você pensa no cara que está ali na cadeira de dev, ele tem o PBI dele, ele precisa executar, o máximo que ele precisa entender sobre as boas práticas que a gente está falando aqui de tecnologia, mas quando você entra numa cadeira executiva, demora até um tempo para você sentir o efeito de um executivo, né? E você está na cadeira, começa a organizar as coisas, etc. Mas aí também tem um risco maior, né? Quando você escolhe mal um executivo, você perdeu alguns anos ali, que foi o tempo dessas estratégias se desdobrarem, né? Então eu vejo muito isso. A pessoa quer mudar, quer sair da visão técnica e ir para uma visão de primeira gestão, entender que precisa saber multiplicar conhecimento e gerar escala. Acho que essa é a palavra, né? Sai para uma cadeira de líder de líderes, uma cadeira mais executiva, precisa saber como coletar essas informações de entregas. Então, pegar com essa primeira camada de gestão como que está o time, como é que está o insumo, como é que está o clima. Acho que é super importante focar nas pessoas até para não perder conhecimento ali dentro, né? E também por outro viés, ser o cara que ajuda a transitar ali dentro da empresa também. Então, o gestor ele tem essa importância, né? Ainda mais na área de tecnologia, que está todo mundo meio quieto, né? Passar pizza é uma especificação aí de baixo, mas criar essas pontes, o gestor ele precisa ter esse traquejo para criar, né? Então, colher insumos, saber criar outros líderes, enfim, desenvolver pessoas, multiplicar, gerar escala, olho no FinOps, é super importante olhar para essa questão. E se envolver nas estratégias da companhia para apoiar justamente no porquê que a tecnologia existe ali dentro, né? Então, acho que esses são os principais pontos aqui para pensar no executivo. Muito legal, o ego, né? Você não ter aquele ego, né? De você tá vendo outras pessoas no teu time tão boas quanto você, às vezes até melhor, e você ter aquele, né? Sim. Aquela felicidade de multiplicar e ver as pessoas evoluindo, né? E sabe uma coisa interessante? Eu já vi, inclusive, pessoas que começaram ali com essa carreira de dev, foram evoluindo, sentaram numa cadeira de gerência ou numa outra cadeira executiva qualquer e o ego tomou um pouco de conta, né? Então não olha mais tanto para a parte técnica, efetivamente, para o time que tem que me trazer isso. E não é. Eu não vou desenvolver fulano porque fulano já devia estar pronto. Não, ninguém está pronto, né? Acho que isso acaba atrapalhando bastante. Então, focar em... Até brinco, né? Sair um pouco do castelo de marfim ali, descer ali para o chão de fábrica e ver as dores que as pessoas estão tendo ajudam bastante. Até porque, até abrindo um parênteses aqui, como uma visão de executivo, de gerente, eu vi muito essa questão burocrática que acaba crescendo naturalmente dentro da empresa, né? Então eu vou subir um software, mas eu não posso subir ele antes das 18 porque pessoa em XYZ. Legal, isso é uma burocracia. Então significa que meus devs têm que entrar depois para conseguirem ter tempo dentro das 8 horas para conseguirem subir isso. Mas se eu automatizar isso tudo, se eu focar numa automação, se eu focar numa dev experience, que fala-se pouco ainda, pelo que eu noto, né? E é super importante. Será que eu também não aumento minha produtividade? Será que eu não reduzo meus custos aqui no final do dia? Eu acho que é super importante estar ali junto com os devs, entender o linguajar que o dev te traz, ou um profissional de infraestrutura qualquer, falando de dev, mas acho que isso encaixa para qualquer frente aqui, para saber desburocratizar isso tudo no final do dia. A burocracia pode derrubar uma empresa, inclusive. Bastante, cara. Acho que o time é extremamente importante. Eu tenho uma pessoa que eu falo algumas vezes aqui, que eu sou apaixonado por ele, que é o vice-presidente de tecnologia da Riachuelo, né? Legal. O Ney Santos. Um abraço, Ney. Ele fala, né, que quando o time está indo bem,
o líder vai bem. Então, Exato. não necessariamente o líder precisa aparecer. Se o time está indo bem, Falar por si você só. está indo bem, né? Uhum. Ele fala também assim, os sabedores saberão. Então, as pessoas sabem que o líder também. Então, não tem o ego, né? Exato. Deixe as pessoas trabalharem, dê oportunidade, multiplique, como você comentou. Legal, muito legal. E assim, você teve diversas funções, né? E principalmente hoje na Porto, funções extremamente estratégicas, né? Sim. Você falou que teve que construir um BP lá para conseguir aprovar a vaga, construir uma... Sim. Como que foi a área toda, né? Como foi esse começo? Deve ter sido difícil, né, cara? Aprovar, né? Foi. Assim, falando até do meu começo ali na Porto, né? Eu entrei muito com uma visão, falando com o meu líder, né? Eu gostaria de alguém que conhece bastante de desenvolvimento, mas que vá para um caminho de arquitetura justamente para dar esse direcionamento tecnológico, né? Então, eu entrei muito com essa visão de transformação digital ali, porque a Porto está num momento de transformação digital, né? Uma empresa de quase 80 anos e vindo cada vez com mais força aqui para essa transformação, né? Primeiro desafio que eu tive, eu entrei, tinha um total de 0 headcounts e 0 investimento para eu poder seguir no começo. Estava alinhado isso na contratação? Estava alinhado. Não foi uma surpresa, não. Isso foi bem tranquilo, inclusive. Mas esse desafio foi legal porque eu comecei sentindo na pele, inclusive na cadeira do próprio arquiteto, do próprio dev. Entrava quase todas as agendas técnicas, executivas, etc., como uma esponja ali para absorver tudo, né? E com base nisso eu comecei a poder fazer as minhas solicitações com um direcionamento maior. Sim. Eu preciso de um arquiteto com esse tipo de perfil, esse tipo de conhecimento, porque o nosso time esse técnico... problema aqui. Exato, nosso time técnico precisa evoluir. Beleza. E esse foi algo que eu constatei, inclusive, no começo. Né? A gente precisa evoluir o nosso conhecimento técnico aqui dentro. Como que a gente faz isso, né? Infelizmente, algumas trocas têm que acontecer e desenvolvimentos também de pessoas que estão lá dentro. Então, para quem a gente começou a entrevistar, eu participei de todas as entrevistas. Então, ajudava a entrevistar mesmo. O time de engenharia foi ficando cada vez mais forte ao longo disso tudo. Até que meu tempo, né, não comportava mais participar dessas agendas, fazer entrevista, etc. Então, eu contratei um arquiteto, um excelente arquiteto de mercado, inclusive, para me apoiar com isso. Então ele já chegou com uma visão bacana, aportando, muito alinhado com a visão que eu tinha também. Então é importante... Levei um tempinho para achar esse primeiro arquiteto, inclusive, fiquei mais de 1 mês, 2 meses, sei lá, só para achar esse currículo, achei legal, me ajudou nas entrevistas, me ajudou, foi a primeira chama, né? Me ajudou a ganhar escala para contratar os outros arquitetos e foi comprovando isso junto com todas as áreas, né? Todo mundo começou a perceber que trazendo um time de engenharia mais forte, ajudando a desenvolver as pessoas, tendo uma documentação mais coesa, isso estava agilizando muito o nosso processo. Então ajudou bastante. Então, essa pessoa que eu trouxe me ajudou a contratar outras, essas outras me ajudaram a contratar outras, e aí foi podendo gerar essa escala que eu estou comentando. Só que no meio do caminho eu percebi que só me focando pelo prisma de arquitetura não seria o suficiente. Porque a gente precisava melhorar a nossa visão de produto. Eu vi isso muito na XP, inclusive. Na XP é muito forte a visão de produto. Pro digital, que eu quero dizer, PO, PM, etc. Para falar de jornada, para falar, fazer teste AB, enfim. Toda essa característica aqui de produto digital seria importante. Então, puxei essa frente para mim aqui. Teve a saída de um gestor, então ele tinha acho que uns 3 ou 4 POs ali dentro do time, puxei ali para mim, conversei com o meu líder na época e falei, olha, a gente precisa fundar um capítulo unificado, não precisa ser uma gestão para mim, mas precisa ser unificado, precisa ter um capítulo falando de produto digital aqui, efetivamente, que saiba falar de Figma, que saiba falar de tudo isso. E a gente comecei com essas 4 pessoas. Até então, na minha última contagem, são 45 agora, POs que tem. Levou 1 ano, basicamente 1 ano e pouquinho para construir. São 6, 7 agora coordenações. Isso falando de produtos digitais. No meio do caminho também achei interessante focar bastante em qualidade de software, que cada gestor contratava seus QA, sem um determinado padrão aqui. E eu acho muito interessante falar de shift left, né? Falar que o cara de QA tem que estar próximo do negócio para saber o que testar depois. Não só próximo da engenharia, falar, olha, funciona se o clique do botão está funcionando? Não. Eu tenho que saber se aquela regra está funcionando como deveria. Dizer que o QA deveria conhecer mais o negócio do que o próprio negócio. Exatamente, precisa mesmo. E
E não é à toa, né? Porque ele vai ser o último bastião ali para garantir que o software que vai para o cliente não estoure um erro na cara do cliente, né? Enfim, construir essa estrutura. Então, eu chamei de COI, um Centro de Excelência de Qualidade. Puxei isso inicialmente como uma consultoria. Logo na sequência, eu contratei uma coordenação. Logo na sequência, demorou um tempinho para até achar a pessoa certa, né? Mas aí trouxe essa coordenação, hoje são 45, 46 QAs ali que a gente trouxe e continua crescendo. Essa estrutura de qualidade, inclusive, começou a trazer mais visão de automação, criar massa de testes com uma IA, por exemplo. E a própria IA tem um par que cuida da frente de data lake, de dados, IA, etc., então a gente gera com base nisso, obviamente descaracterizado, etc., mas gera uma massa crítica de testes. Isso é super interessante, que a gente consegue fazer um teste muito próximo do real ali. Outra coisa, dentro da própria escrita do PBI, a gente já coloca um BDD ali dentro, que tanto o PO aí teve um treinamento com os POs, alguns sabiam, mas é raridade de achar, né? Mas a gente treinou junto com os QAs para os POs poderem escrever um BDD ali dentro. Então a gente leva essa visão de BTD, Gherkin, direto para o código, e do código a gente revisa isso através do QA, que monta as automações. É outra coisa importante, o QA não tester, né, que fica lá clicando, ele tem que pensar em escala. A gente monta a nossa automação, e isso ajudou muito na esteira. Então o dev desenvolve, a partir do momento que ele subiu, a gente unificou, viu que o código está de qualidade, sobe para a esteira, da esteira passa pela estrutura de testes, depois da estrutura de testes faz um canary deploy, e a gente consegue seguir. Aí, unindo um pouco os pontos, né? Toda essa visão ajuda na burocracia também. Então, o dev fica muito mais empoderado de subir algo no meio do dia. Sim, né? claro. Porque eu tenho meus testes, eu tenho uma garantia de qualidade, o CI/CD funcionando como deveria, né? Isso ajuda bastante, né? E só foi possível podendo construir todos esses pilares ali, né? Em quanto tempo você conseguiu construir isso? Eu tô há 2 anos, né? Então... 2 anos. É mais ou menos esse tempo aí que eu consegui construir. 7 meses, né? Legal. 1 ano e 7 meses. Que os primeiros 3, 4 meses eu fiquei sozinho ali, navegando, entendendo, apoiando. Esponja, né? Esponja, para depois conseguir construir essa estrutura. Você fez algumas coisas lá de Event Sourcing, né? Sim. Service Mesh, Sim. Cloud Native, assim, que você comentou, né? Explica um pouquinho pra gente o que Legal. Projetos... Falando até em nível de banco, né? Super importante eu ter uma estrutura imutável. Então, quando eu falo imutável, é que eu tenho uma informação, eu não perco essa minha informação, eu consigo pegar como se fosse uma fita, né? Consigo voltar para aquele estágio, mas o restante das informações estão lá empilhadas, né? É super importante eu ter essa visão em nível de banco, e eu tenho uma velocidade maior dos meus dados, e até pensando em tolerância a falhas, etc. Então, conhecendo o case também, que a gente desenvolveu algo semelhante ali dentro da XP, case do próprio Nubank também é algo interessante para se analisar, eu vi que seria o momento da gente trazer uma visão de arquitetura orientada a eventos para o banco, visto o tamanho que a gente está alcançando, né? Naquele momento eu estava já vislumbrando o que a gente está alcançando agora. E isso daria para a gente escala para alcançar isso tudo. Então, um plano que surgiu há mais de 1 ano atrás, agora que a gente está começando a sentir com mais impacto. Isso que é importante aí, fazendo também uma analogia com a arquitetura, né? Aí, olhando para esse prisma, eu tenho uma estrutura agora que eu consigo beber de qualquer fonte ali dentro, né? Que está vinculada a esse Event Sourcing aqui. Eu tive uma redução muito grande em consumo de APIs. Então, às vezes a gente fala muito de microserviço, etc. Mas o microserviço significa que eu tenho que ter uma ação, que essa ação consome de um microserviço, e se ele falhar naquele momento, não tem muito o que fazer. Agora, quando eu tenho uma estrutura baseada em eventos, eu consigo ter uma dead letter, que eu posso repetir aquilo depois de um tempo. E é isso que a gente está fazendo. Então, melhorou também a nossa malha de jobs noturnos. Legal. Porque eu começo a ter um job conectado com o outro, né? Basicamente, a própria rede de eventos aqui, né? Onde se originam, vão montando toda essa progressão e essa escala até eu conseguir concluir e gerar isso num banco de dados.
E meu banco é interessante, se eu for falar de eventos, eu posso vincular isso a um Kafka, por exemplo, eu consigo levar esse Kafka direto para um data lake da vida e as minhas informações já vão em real time ali. Legal. E aí, como a informação está chegando mais rápido, ela já passa pela minha... Falando de dados, né, data lake, então tem a camada bronze, silver, gold, já passa rápido para minha camada gold, onde eu treino um algoritmo de IA e eu já consigo ter todas as minhas respostas ali, consigo gerar esses modelos com mais velocidade. Aí eu monto os meus relatórios com mais velocidade, também já sei em tempo real, basicamente como é que está rolando algum teste, alguma validação, alguma POC que eu estou fazendo, como é que está uma campanha. E o Event Sourcing ele facilita muito para isso, né? Então, de ponta a ponta, consigo consumir com mais facilidade também de adquirentes de cartão de crédito, as informações vêm, se consolidam nesse meu Kafka aqui, consigo levar isso de volta ali para minha estrutura. Então, acho que a estrutura falando em eventos, aquela foi muito bem acertada para o meu transacional e me habilitou muito a fazer um service mesh, onde eu levo as minhas informações ali para os meus lakes, para minhas IAs, etc., para facilitar esse treinamento. E falando basicamente dessa interoperabilidade, né, significa que eu também consigo reduzir meus custos. Por quê? Eu não preciso ter um serviço parrudo o suficiente para aguentar uma porrada de, 100 TPS. Eu consigo colocar isso num duto e eu vou processando isso ao longo do tempo. Perfeito. Então, eu consigo também trabalhar essa minha redução e foi algo que a gente fez ali também, olhando para essa questão de FinOps, estratégia de arquitetura, etc., dentro das camadas ali da Porto. Muito legal. Quanto tempo a gente já está falando aqui? 55. Normalmente dura 40 e bem cansativo. Assim, muito legal, cara. Olhando para frente, assim, quais são os seus principais objetivos? Como que você se vê daqui 5 anos? O que você almeja para a tua carreira profissional? Legal. E aí depois deixa uma frase aí para a galera lembrar de você, enfim. Legal. Pensando daqui para frente, continuo mantendo meu foco aqui na tecnologia, gosto bastante. Por mais que eu me aprofunde na questão de ser um executivo de tecnologia, pretendo chegar numa cadeira de CTO, etc. Tem tudo para estar lá, bicho. Amém. Pensando nessa cadeira, mas ainda vou continuar me especializando em tecnologia. Acho que daqui a 5 anos a gente tem muita coisa para falar de Open Finance, que a gente conversou aqui, de inteligência artificial focada aos negócios, essa facilidade que pode vir, inclusive falando de Event Sourcing, toda essa visão aqui. Eu acho que para o futuro isso é super importante. Falando de futuro também, até falando da frase, acho que básico bem feito, fazer o básico bem feito algumas vezes aqui daqui para frente, tá? E basicamente isso. Legal, parabéns, cara, muito legal. Obrigado pela presença, pelo bate-papo, foi muito rápido. Legal. Quando é boa e produtiva, normalmente passa rápido, né? E você, turma, assim, de casa aí, se você tem um problema na tua empresa, se você tem algum pain point, né, a gente da Lend consegue fazer um assessment sem custo. Né? A gente faz um assessment, entende teu problema, faz uma concepção de produto em cima do teu problema. Então, mostra para você como que nós resolveríamos esse problema. E aí sim, se você não tiver dinheiro, não tem o budget para pagar vocês, não tem problema. A gente cria um business case, né, e mostra para o teu CFO, apresenta para o teu CFO, né, e sim angaria budget para o pagamento, enfim. E aí na quarta etapa, né, na quarta fase, a gente constrói a 4 mãos junto com vocês. Então a gente consegue auxiliá-los muito rápido. Se você precisa de um perfil de tecnologia, a gente consegue ser muito eficiente, tá? No custo, muito mais barato do que você paga hoje. E se você não gostar do dev, da pessoa de tecnologia, no primeiro mês eu ponho essa pessoa, não gostei, a gente troca e não te cobra, tá bom? Então, entre aí, sigam o canal, compartilhe esse bate-papo aqui, foi muito, muito, muito bom. E chame esse rapaz aqui. Desculpa, Porto. Mas isso aqui tem um baita CTO aqui na minha frente aí. Daqui 2 anos no máximo aí, tá? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, Obrigado. pessoal. Obrigado, Vini. Bicho,